Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um Cidade Aberta. Hoje recebendo o vereador do MDB, Jonas Tomazini, o qual tem feito grandes pronunciamentos, grandes atitudes na Câmara de Vereadores, e vamos atualizar um pouco da conversa, falando de tudo, falando do software, falando do andamento da Câmara, de um cenário na visão do vereador de um modo geral. Obrigado, Jonas, pela sua presença e estamos à disposição aqui para fazer um bate-papo informal aqui para conhecimento da população. Muito obrigado, Glacir, pelo convite. Estamos também dispostos a conversar constantemente com a população farroupilhense sobre assuntos que têm aí estado no dia a dia do município. Você tem usado bastante as redes sociais, passando bastante teus andamentos e tudo. Isso hoje é uma veia boa para passar para o público, né, Jonas? Tem usado bastante, né? Sem dúvida. Eu participo de eleições de maneira indireta desde o ano de 2004 e como candidato a primeira eleição foi no ano de 2008. E percebi nesse período como foi a alteração da maneira como se faz a campanha em si. Se nós formos pegar lá em 2004 para a eleição que nós vamos ter agora no ano 2020, é quase como nós compararmos o analógico com o digital. Mudou muito. Em 2004 a campanha maciça na rua, a questão visual, a questão dos carros de som, e aí a gente veio perdendo cada vez alguns instrumentos desses de rua. Se a gente for pensar, tinha eleições com cavaletes, eleições com placas nos postes de energia, foi se perdendo essas coisas e essa de 2020 terá ainda mais algumas restrições se nós compararmos com a última eleição de 2016, por exemplo. Nós vamos pegar a questão do carro de som, que não vai poder mais ter nessa, então vai se reduzindo cada vez mais. E, ao contrário, a questão da presença digital aumenta exponencialmente, né? A minha primeira campanha a gente tinha ainda o Orkut que funcionava, né? E que já ficou para trás há muito tempo. E aí hoje a gente vem com diversas ferramentas também de redes sociais e eu entendo que é uma forma que a população compreende a presença também do seu representante. Por isso a gente tem utilizado tanto para manifestações positivas no sentido de sugestões e projetos que nós trabalhamos, como também de posicionamentos com relação ao trabalho que a gente faz junto à oposição ao governo do município de Farroupilha. Tu não chegaste a ser vereador anteriormente, né? Mas como é que tu vê? É difícil ser oposição num governo que é onde tu tem dificuldade de atender alguns pedidos dos eleitores e tal? Como é que tu sentiu esse período aí até agora? Eu estive de diferentes lados, né, Glacir? Eu estive em um período participando do governo municipal, depois eu tive 4 anos que não fiquei nem no governo, nem na Câmara de Vereadores, mesmo assim fazendo um trabalho de fiscalização e ajudando colegas que estavam na bancada, e agora esses últimos 3 anos e pouquinho na Câmara de Vereadores. Fazer oposição não é um trabalho tão simples, principalmente porque a maior parte do eleitor ele tem uma dificuldade de entender muitas vezes a separação dos poderes. Entende-se por muito que o vereador também executa. E isso está impregnado na nossa cultura. E muitas vezes os culpados somos inclusive nós. Nós, porque você vai ter muitos candidatos que vão na eleição dizer que vão fazer asfalto, candidato a vereador, que vai fazer posto de saúde, que vai fazer escolinha, que vai fazer no seu... E o vereador não faz isso. Não tem poder nenhum para isso. Não tem poder nenhum para isso. Quem faz isso e quem executa é o prefeito. E aí muitas vezes cria-se essa expectativa. O vereador de situação, ele ainda muitas vezes dá um jeitinho, ele conversa com o secretário que é do partido dele, o prefeito que ele apoia, e acaba meio que indiretamente conseguindo, muitas vezes, atender de uma forma mais rápida a população em algumas coisas. E aí cria-se e solidifica-se essa imagem de que o vereador executa. Em compensação de oposição, não tem isso. O de oposição apresenta requerimento na Câmara de Vereadores pedindo, mas depende do prefeito que você tem no governo, se ele vê que foi você que pediu, aí sim é que ele não faz. Então isso fica realmente para uma parte da população que entende que nós deveríamos executar uma situação um pouco mais difícil, parecendo inclusive que a gente não faz. E mais,
as iniciativas do vereador que podem ser feitas na Câmara são muito pequenas. Eu tive, Glacir, já diversos projetos que quis apresentar na Câmara de Vereadores e esbarrava sempre no parecer jurídico. Esbarrava no parecer jurídico dizendo, olha, esse projeto não pode ser de iniciativa do vereador. Uma das nossas principais bandeiras, a Lei Lucas, por exemplo, que é o treinamento para as pessoas e as crianças, os professores, com relação ao engasgamento e outras formas de socorro rápido, a gente conseguiu aprovação na Câmara, parecer favorável, e o prefeito vetou o projeto que nós apresentamos e que foi aprovado por todos os vereadores. O prefeito vetou através do jurídico da prefeitura, dizendo que não era a iniciativa do vereador. Então, tu vê, nem coisas assim. E no dia a dia eu posso dizer, eu apresentei um projeto para proibir que se faça inauguração de obras inacabadas ou que não estejam prontas para a população. E aí também juridicamente ele não teve a possibilidade de avançar, porque isso teria que ser uma prerrogativa do prefeito municipal. Encaminhei como sugestão, até hoje não voltou. É triste isso aí, né? Porque tu vê um projeto da Lei Lucas ali, é uma coisa que é saúde, uma coisa benéfica, né? De prevenção e tudo, né? Até por isso, sabe, muitas vezes a gente vai dizer quantos projetos o vereador fez e o número vai ser pequeno. E o número vai ser pequeno muitas vezes por isso, Glacir. Vai ser pequeno porque a possibilidade de apresentação de projetos por parte do vereador é muito pequena. A gente pode apresentar projeto de sugestão, mas para que entenda, o projeto de sugestão ele vai para o prefeito e ele tem que voltar do prefeito como projeto de lei. Tratando-se de oposição, a gente sabe que muitas vezes ele não volta. Muitas vezes, na maioria, né? Na maioria. Jonas, com relação a esse lance que você fez aí de encaminhar o software para o Tribunal de Contas, Sim. Gostaria que tu fizesse um relato para os telespectadores para ele entender, porque eu, desde o começo, quando eu apresentei o projeto de impeachment do prefeito, eu sempre disse que a gota d'água foi o software, porque se fosse pelo terreno só, eu te garanto que eu não entraria. Mas chegou num ponto que o prefeito, final de mandato, então começa a fazer esses gastos aí absurdos, né? E tu fizeste no final de janeiro, inclusive, né? Metade de janeiro. 16 de janeiro. 16 de janeiro tu encaminhou para o Tribunal de Contas. Como é que funciona isso? Tu fez uma denúncia? Sim. O que acontece? Nós vínhamos acompanhando essa licitação desde quando ela foi feita. E, primeiro, né, Glacir, é uma licitação muito técnica, uma licitação bastante robusta no sentido de termos técnicos, exigências de contratação, e que muitas coisas que estão lá, e eu não tenho vergonha de dizer aqui para o teu telespectador, eu não tenho conhecimento. Né? Mas eu me cerquei de pessoas que conhecem a parte de software, chamei pessoas que conhecem a área da saúde, e estou falando isso no começo de janeiro, né? Quando entrou em ebulição a questão da sociedade farroupilhense questionando esse assunto. O alto valor de 13 milhões no final. Né? Sem dúvida. Então, chamei técnicos de informática, chamei as pessoas da área da saúde, fui em outras prefeituras aqui da nossa região, verificar qual sistema eles têm lá, quanto custava naquele município. Quando eu comecei a perceber, comecei desde o começo, mas quando eu percebi que realmente havia divergências e havia um valor exagerado na contratação do software, eu pensei em acionar o órgão, que é um órgão de assessoramento da Câmara de Vereadores. Muitas vezes a gente vê, o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas nada mais é do que o órgão que assessora as câmaras de vereadores na sua análise técnica e também a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul com relação às contas do governo do Estado. Então, Glacir, eu fiz, no primeiro momento, pela internet, inclusive, uma indicação de verificação dessa licitação pelo Tribunal de Contas. Essa licitação, a partir daí eu passei a acompanhar através de um protocolo na internet, que o vereador tem acesso para fazer isso. Eu passei a acompanhar, então, e ela percorreu um caminho. Ela foi primeiro para Caxias do Sul. Em Caxias do Sul, os auditores entenderam que essa era uma licitação também muito técnica, aquela mesma percepção que eu tinha, e em Caxias a gente não tem auditor que seja especializado na área de TI. Então, não sei certo o nome, mas enfim, a divisão aqui de Caxias encaminhou para o Tribunal de Contas de Porto Alegre, porque lá então tem um auditor específico e responsável para atuar nesta área de TI.
E lá ele fez uma análise, isso a gente foi invadindo, né? Janeiro, fevereiro, eu encaminhei isso no dia 16 de janeiro. Nós estávamos em recesso na Câmara de Vereadores. Na mesma época, Glacir, eu encaminhei questionamentos para a Prefeitura Municipal. Em 16 de janeiro para a Prefeitura e para o Tribunal de Contas. Eu recebi a decisão antes do Tribunal de Contas do que da Prefeitura. Olha só. Até na semana passada nós não havíamos recebido da Prefeitura e na segunda-feira o prefeito Clayton mandou para a Câmara de Vereadores dizendo que as informações que nós solicitamos com uma série de detalhes estão no site da Prefeitura, o que não é verdadeiro, porque há muitas informações que foram solicitadas que não estão no site da Prefeitura Municipal. Glacir, depois disso, o auditor indicou 2 princípios. Ele até escreveu um parecer que eu não entendi muito no primeiro momento, mas ele citava em latim 2 questões: fumus bonus iuris, que é a fumaça do bom direito, onde há fumaça há fogo, e periculum in mora, que seria o perigo na demora. Então, acabou se colocando aí 2 princípios que a gente teve, que eles colocam no seguinte sentido, Glacir: se não fosse tomada uma decisão liminar, uma decisão em caráter mais de urgência, teria maiores prejuízos para o município. E a outra é que onde a fumaça há fogo, no sentido de que havia indícios, embora não pudessem ser comprovados, de irregularidades. E ele apontou. Aí o auditor apontou isso. Foi para o conselheiro, que é o César Miola, que já foi inclusive presidente do Tribunal de Contas, e ele então deu o seu parecer. O parecer do César Miola foi o que a gente chama de decisão monocrática, tomada só por ele, e ele tomou em caráter liminar, porque nós percebemos, Glacir, e recebemos informações de que estava na iminência de que o prefeito poderia fazer o pagamento da segunda parcela. E venceria só no final deste ano. O contrato fala, Glacir, em até 31/12. Então, na verdade, ele pode vencer ele vence até aquela data. Poderia ser pago antes. Não fala em vencimento em 31/12, fala em até 31/12. E aí nós temos que fazer um parêntese, né? Não foi só o Piccolo que falou na Câmara. A conversa na cidade era comum de que o prefeito, mesmo após ter dado a palavra que ia cancelar, forçou fazer o pagamento e só não conseguiu gente para assinar. Né? E o vereador Piccoli, ele falou isso depois que já tinha saído a decisão do tribunal. A informação que nós tínhamos era antes. E aí a gente motivou, inclusive, o Tribunal de Contas para que tomasse uma decisão rapidamente para que a gente pudesse evitar esse segundo pagamento. E aí, Glacir, a decisão do conselheiro, como eu disse, ela é monocrática, ele notifica o prefeito para que apresente defesa em 30 dias e essa decisão então vai para julgamento por toda a corte lá do Tribunal de Contas. Nos próximos 30, 40 dias essa decisão deve acontecer. Eu, na minha avaliação, entendo que vai ser difícil ter uma decisão do tribunal diferente da decisão do relator, na minha avaliação. Lá são apontados as incongruências com relação à diferença de valores entre os municípios da região e essa contratação, a necessidade de todos aqueles itens que estão listados para haver a contratação desse sistema. Há também a questão das 3 empresas que tiveram a consulta para ter o orçamento. São 3 empresas de Brasília e, pelo que eu vi, com dificuldades de saber quem são essas empresas, para quem elas já prestaram endereço serviço. Com escritório minúsculo, né? Endereço com escritório minúsculo. Tudo aquilo que a gente tinha uma noção assim, acabou acontecendo. E aí, Glacir, eu quero dizer o seguinte, porque na minha avaliação é importante a decisão do Tribunal de Contas desse trabalho que nós começamos lá no começo de janeiro, ainda antes dos 2 pedidos de impeachment, que foi quando voltaram os trabalhos da Câmara no começo de fevereiro. Eu acho que é importante porque, num primeiro momento, houve a manifestação da oposição, seja ela que estava na Câmara através dos vereadores, dos partidos de oposição, seja ela de outras pessoas ligadas ao ambiente político do município. Houve uma reclamação muito forte. A comunidade também se manifestando. Num segundo momento, nós tivemos daí a manifestação de entidades do município. Muitas, 14 né? no total. 14 ou 15 que apresentaram, e ao invés do prefeito receber aquilo, na verdade houve um show de apresentação do sistema, inclusive com desrespeito, muitas vezes, a empresários e pessoas da comunidade. Que foi comum nesses últimos 7 anos. Né? Foi muito comum e ali ficou mais marcado ainda. Então, aí o prefeito primeiro dizia porque era oposição, depois ele criou uma expressão que é força do poder econômico, me parece alguma coisa nesse sentido. E aí quando acontece isso, então ele critica também as entidades.
E aí me parece que realmente, quando acontece a decisão do tribunal, a gente vira a página e daí fica mais difícil do prefeito argumentar ou achar essas argumentações que na opinião dele eram válidas, das quais eu discordo, né? E aí acaba ocorrendo esse afastamento, acaba ocorrendo todo esse momento que nós estamos vivendo nos dias mais próximos. Que o prefeito plantou, né? A gente, acho que tem poucos hoje que defendem o prefeito, porque é um bom prefeito, porque fez muitas obras, mas é aquilo que a gente vem dizendo, né, Jonas? Ele errou em não ter mandado para a Câmara o terreno, né? E esse software aí, não sei onde é que está a explicação para todo esse gasto, né? Incrível, né? Eu vou dizer assim para você, Glacir, eu na verdade vivi muito dessa forma não respeitosa com que o prefeito teve desde o seu princípio. Porque quando nós saímos da administração municipal e eu era secretário de Finanças, nós deixamos uma prefeitura sem endividamento, nós deixamos uma prefeitura com pouquíssimos financiamentos, com dinheiro em caixa, num documento que o próprio prefeito, em janeiro de 2013, assina, atestando que tinha dinheiro 8 em caixa. milhões, né? 8 milhões em caixa. Era para ter passado para o hospital, muito né? pequeno, com um comprometimento de aumento de orçamento de 2012 a 2013 para repassar para o Hospital São Carlos. E lá naquele momento o prefeito e vice falava cadê os dinheiro e não tem nada no cofre e todas essas questões. E como a gente teve o prefeito Bareta saía naquela oportunidade e optou por não se manifestar por um determinado período, para não criticar a administração que entrava, eu acabei me manifestando logo no começo do governo até para restabelecer a verdade. Esse era o meu objetivo. E acabei naquela oportunidade muitas vezes ficando com uma voz meio solitária, né, de contraponto à administração que começava. Não era exatamente contraponto à administração, mas sim para falar a verdade do que tinha acontecido. E já naqueles primeiros meses começava o desrespeito. Eu me lembro que as primeiras expressões foi falar de demente, e depois veio de prontuários médicos de ex-pacientes deles, e depois veio palavras de baixo calão, e depois veio a questão de extraterrestres, depois veio a questão de que quem não está contente com o IPTU que mude para a fronteira, acho que era porque lá o IPTU era mais barato, e depois veio essas últimas, cada vez mais chulas expressões utilizadas. Culminou com os terroristas. Culminou com os terroristas, né? Culminou com os terroristas, que seria o último ato aí, que esses que estão dentro da lei e respeitando o ambiente democrático do município. A pá de água de cal que se diz foi a OAB e agora o Tribunal de Contas, né? Isso aí eu entendo também. Não tem mais o que argumentar, né? Eu entendo que se perdeu realmente os argumentos que se usava até então, né? A gente sabe que com relação aos processos de impeachment, cada um tem aí os seus pontos apresentados, e como eles estão em fase, acho que na fase já da defesa do prefeito já apresentada, e o outro ainda aguardando a defesa do prefeito, eu não tenho me envolvido tanto mais nesse momento, até porque a gente tem 6 colegas, né, que foram sorteados e que estão participando dessas comissões, e o nosso momento, por enquanto, é aguardar esses relatórios, aguardar o relatório que vai ser feito pelos 2 relatores, num dos casos o vereador Jorge Sensi e no outro o vereador Catafesta, para que daí, de posse desses relatórios, a gente vai analisá-los no plenário e daí tomar a decisão nesse sentido. Muita gente fala que não era o momento, porque é um momento político, né? Acontece que o momento foi esse, né, Jonas? Por quê? Porque o prefeito fez isso no final de novembro, né? Eu acho que a tua pergunta é muito importante, Glacir. Eu confesso que hoje de manhã, inclusive, caminhando antes de me deslocar para o trabalho, conversei com 2 pessoas e eles diziam exatamente isso. Mas agora, no último ano, né, eu vou dizer assim, e o que eu respondi para eles, olha, poderia ter sido no primeiro, no segundo ou no último, quando a gente identificasse alguma infração que realmente fosse dentro lá das tipificações, né, dos crimes que podem ser responsabilizados e que podem ser punidos com o impedimento do prefeito municipal. Se foi no último ano, eu vou dizer o seguinte, vamos falar do primeiro pedido que foi apresentado por você. Ele tem um fato que é a compra dos terrenos, que acontece entre o mês de novembro, mês de dezembro, inclusive com alguns atos acontecendo no mês de janeiro desse ano,
ano, que é quando ocorre a consolidação da matrícula municipal e o pagamento, inclusive, da segunda parcela. Porque sem o pagamento da segunda parcela em janeiro, o negócio ainda não estava totalmente concretizado, porque, segundo o contrato, se não fosse pago da segunda parcela, se anularia o pagamento da primeira e a proprietária teria que devolver o recurso para o município. Então ele se consolida ali na metade do mês de janeiro, que é logo depois quando foi apresentado o pedido no retorno dos trabalhos da Câmara. E a lei tem que ser aplicada quando ela é descumprida, né? A lei tem que ser aplicada quando ela é descumprida. Se ela foi descumprida antes, pode ser. Pode ser. Eu não tenho esse conhecimento. Se nós tivéssemos essa informação antes, teríamos, quem sabe, agido antes também. Claro. Com relação à aprovação dos vereadores, passou alguma coisa? Era normal isso aí? Aquela verba de 10 mil, depois, 6 dias depois, como é que tu vê aquilo ali, Jonas? Assim, falando de dentro da Câmara, né? Bom, eu coloco da seguinte forma. Primeiro que eu não tenho agora o percentual, Glacir, mas a imensa maioria dos projetos que passa pela Câmara de Vereadores são projetos de abertura de rubricas. A imensa maioria. Neste ano, por exemplo, eu acho que chegaram aí 12, 13 projetos. Possivelmente mais da metade são aberturas ou mudanças de rubricas. Certo. E muitas vezes essas mudanças de rubricas elas vêm com um caráter de urgência para a Câmara de Vereadores. E muitas vezes é verdade que se o município não abrir ou não realocar aquela rubrica, ele pode perder o recurso. Então a Câmara sempre fica pressionada a votar esse tipo de abertura de rubrica para que possa não tancar os trabalhos da administração municipal e provocar algum tipo de prejuízo na perda de recursos. Isso, nos 3 anos e pouquinho que eu estou lá, isso tem acontecido. E posso dizer isso também, Glacir, dos anos em que eu estive na Secretaria de Finanças e que a gente encaminhava esses pedidos para a Câmara de Vereadores e muitas vezes pedíamos a urgência na aprovação desse tipo de projeto. Então isso era absolutamente normal. A gente entende que o volume é grande, né? Mas assim, para o telespectador entender o lance dos 10 mil, como é que se explica isso? Nós entendemos que o prefeito queria fazer uma abertura de rubrica para, quem sabe, apresentar algum projeto com relação a alguma aquisição, né? Mas nós sabíamos da existência do artigo 97 da Lei Orgânica. Então, a abertura de rubrica por si só poderia ser para o prefeito reservar essa rubrica lá no orçamento para futuramente trabalhar a aquisição de algum terreno. Ou não, porque a abertura da rubrica não autoriza o prefeito municipal a fazer a aquisição. Então, por isso que naquele momento, e o projeto não era só esses 10 mil, tinha outras rubricas aí que estavam sendo solicitadas que não tinha a ver com aquisição, nós entendemos que não haveria problema de aprovar. Estava na normalidade. Estava na normalidade. Porque o que nós entendemos? Primeiro, a gente sabe que com 10 mil ele não vai comprar, né? Agora, ele vai fazer por decreto. Não. Porque aí ele até pode fazer por decreto. Mas a aquisição do terreno de maneira efetiva, tem um artigo 97 da Lei Orgânica, que ele vai ter que enviar para cá a avaliação do imóvel, vai ter que enviar onde é o imóvel, porque naquela explicação que tinha ali era só a abertura dos 10 mil. Não falava que imóvel, não falava que área, não falava de avaliação, não falava de nada. Então, ele estava ali e não havia problema dele ser aprovado. Claro, Glacir, se não tivesse aí outras rubricas naquele mesmo projeto e não houvesse, de certa forma, uma pressão maior para que se tivesse a aprovação dessas rubricas, não digo desse projeto, digo de todos que acontecem, talvez a gente pudesse analisar de maneira mais fria essa abertura. Mas, como estava ali, não era ofensivo, porque a gente sabia que quando fosse adquirido o imóvel, nós teríamos que ter uma outra aprovação na Câmara, e aí a conversa seria outra. Nós não sabíamos que era terreno na UPA, nós não sabíamos que eram esses 4, nós não sabíamos que era 1 milhão e pouco, tudo isso o prefeito fez depois por decreto. Houve um escamoteamento, né? Tentando, né? Não sei por que isso, às vezes não tem sentido isso aí, né? Eu vou dizer, Glacir, eu acho que sei por quê, mas fica no achismo, né? Eu acho que sei por quê, porque o prefeito deve ter imaginado que se fosse mandar o projeto para a autorização da Câmara para a compra desses terrenos, possivelmente ele não teria aprovação. Pode ser, e da minha avaliação é isso. Por quê? Posso te dizer,
teve votação contrária nossa com relação a um projeto de lei que trocava já terrenos que eram do município por outros, do primeiro dono desse terreno onde hoje está a UPA, já teve votações da oposição que sinalizavam de maneira contrária. E ali no mês de outubro, quem sabe o governo já não tivesse maioria, embora eu ainda acho que tivesse, mas teria o nosso voto contrário e nós teríamos tido a possibilidade de discutir o assunto com a comunidade. E quem sabe o prefeito, para evitar, só ele pode dizer isso, mas quem sabe para evitar essa discussão, acabou fazendo dessa maneira que me parece, Glacir, que ficou até assim, e vamos colocar entre aspas, sorrateira, no sentido de aprova dessa forma e depois transfere. Ele poderia transferir por decreto sem problema, mas ele deveria ter mandado o projeto específico para aquisição de terrenos. Aliás, Glacir, como fez até agora todas as permutas. Pois é, e todas elas então, passaram é na que Câmara. isso nos deixou tranquilo ao aprovar esse projeto que você cita. Mas e os 896 dias depois, ali não também passou isso aí? Não na Câmara. Não na Câmara. A verba que ele fez... Os 890 foi por decreto. E já não passa mais. Não passa pela Câmara. O que passou pela Câmara foi só a abertura do projeto de 10 mil reais. Como eu disse, muitas vezes o município precisa demonstrar que tem uma rubrica aberta. Independente do valor, R$1, mas tem uma rubrica aberta, mesmo que seja simbólico. E nós entendemos naquele momento que poderia ser para isso. Mostrar que tem uma rubrica aberta para se credenciar junto ao governo do estado ou ao governo federal com relação a algum tipo de serviço que o município quer colocar. E lá não estava dito qual tipo. E nós, para não trancarmos o governo, aprovamos daquela forma. Mas a transferência de 890 mil é um ato exclusivo do prefeito municipal que o fez por decreto. Então, não passando pela Câmara de Vereadores. Para consolidar o pagamento, né? E daí sim, né? Mas ele poderia, Glacir. Hoje o prefeito tem uma autorização para movimentar 35% do orçamento por decreto. Entre as pastas? Né? Entre as rubricas que já estão abertas. Então, os 890 mil, eles não ferem esse princípio. Certo. Eles não ferem o princípio de se transferir. O que fere é a aquisição efetiva sem o projeto específico dizendo quais terrenos, valor de avaliação, que local, para que finalidade. Isso é o que fere o artigo 97 da lei municipal. E aí ele teria contra um hospital que está aí, né, ocioso em parte, e uma UPA que está ociosa até hoje. Glacir, né? E aí, se você lembra, no mês de novembro a gente começou a discutir o orçamento do município. E no orçamento do município veio essa rubrica de novo, tá? Junto com o orçamento, com aí uma previsão de 550 mil reais. E aí dizia para o que era. E eu me manifestei em audiência pública na Câmara de Vereadores, na imprensa do município, dizendo que eu era contrário a esse recurso. Aí a gente já tinha visto que estava começando a acontecer, embora o negócio, o contrato, não existia ainda. Ainda era uma projeção. Eu questionei o município através da Comissão de Finanças e Orçamento qual era o objetivo desse recurso e veio essa informação de que era para aquisição de terrenos. Possível aquisição de terrenos. Possível aquisição de terrenos. E eu me manifestei, Glacir, na votação do orçamento, eu pontuei essa rubrica, a gente inclusive disse que não era para que ela permanecesse, me posicionei de maneira contrária a ela, né? E que foi os 550 mil que acabaram efetuando o pagamento da segunda parcela, que foi no mês de janeiro. Muito triste essa operação aí, né? Mas assim, de modo geral, depois que entrou o pedido de impeachment, tu viu que modificou a sistemática da Câmara, com aquela segunda votação lá que dividiu praticamente de 14 a 0, né? Sim. Tu sentiu que paralisou um pouco o andamento da Câmara de Vereadores e até da Prefeitura? Sim. Sim, o mês de fevereiro foi um mês não muito completo, né, Glacir, porque a gente tem um mês já mais curto e também a gente teve ali aquela semana de carnaval. Então, ele foi um mês intenso, porque a gente teve sessão, se eu não me engano, no dia 2, no dia 9, no dia 16 e depois já era março. Então, teve três semanas de sessões apenas no mês de fevereiro. E aí a gente teve a primeira com um pedido que foi rejeitado, a segunda já teve um pedido que foi aceito e depois já a movimentação para o terceiro pedido que também foi aceito. Mas a gente percebeu assim, Glacir, durante o mês de fevereiro e o início desse mês de março,
cada sessão, cada dia que passava, a gente percebia assim o governo, de certa forma, se desintegrando, né? Isso ficou muito notório. E é que se foram perdendo também os argumentos, né? Porque, como eu dizia, os argumentos primeiro era só a culpa da oposição, depois daí culpa do governo anterior. Era do governo anterior, depois era do poder econômico, e aí foram perdendo os defensores, e isso ficou muito claro, né? Na primeira votação de 9-5, na segunda votação já de 14-0, então isso percebeu sim. Eu vou dizer o seguinte, Glacir, eu tenho muitas vezes trabalhado para contribuir na Câmara no sentido de que projetos que sejam importantes, por exemplo, de remanejamento de rubricas, algumas coisas assim, que eu sei que se eles não forem aprovados, porque eu já estive lá na Secretaria de Finanças, eles prejudicam o município. Então, eu tenho muitas vezes procurado até a liderança de governo, ou vereadores que eu não sei mais quem são, até do governo, para que a gente possa aprovar esse tipo de projeto, para não prejudicar o município. E muitas vezes eu até meio que dou uma segurada, porque não se encontra ninguém lá para fazer essa interlocução. Com esse depoimento do vice-prefeito hoje, que eu acredito que vai ser prefeito até o final do ano, né? O Clayton tirou licença para ganhar um tempo aí, para ver se muda algum fato novo, que a gente tem certeza que não vai acontecer, né? Tu acha que o Pedroso vai conduzir melhor esse segundo tempo aí até o final do ano? Olha, não sei qual é a expectativa, isso tudo é muito novo, está acontecendo agora, né? Eu quero dizer que, pelo que se via anteriormente, o vice-prefeito era parte integrante das decisões que se tomava na administração municipal. Defensor do prefeito. Defensor do prefeito. A gente percebia sempre o secretário se manifestando com o nome do prefeito e do vice com relação às ações, defendeu situações polêmicas, essas que nós estamos discutindo, monitoramento, ações polêmicas como é o caso da compra desses terrenos, do software. Então, eu vou dizer assim, não consigo avaliar nesse momento como ele vai conduzir no futuro. Sei dizer que no passado me parece que participava das decisões e abonava as decisões tomadas pelo prefeito municipal. Então a minha expectativa não é muito diferente do que aconteceu até agora. Mas pelo que a gente vê, o Pedroso de uma hora para outra não esperava isso aí, com certeza, né? E se torna hoje praticamente um pré-candidato ao próximo governo. Tu entende isso que pode acontecer? Eu entendo assim, acho que a situação como um todo, ela tem dificuldades de apresentar candidatos, a gente já viu diversos lançamentos e muitas vezes muito vai e vem. Também, muito vai e vem, não existe um candidato natural e creio que sim, pode ser que esse candidato venha a ser agora, mesmo que não sei por quanto tempo na interinidade, o vice-prefeito no cargo de prefeito pode pleitear isso. Porque ele tem muito mais bagagem política, muito mais trato político, né? Politicamente, né, o prefeito Clayton surgiu em 2012, né, já se filiando um ano antes, que era o prazo na época para poder concorrer, e já concorrendo e já se elegendo prefeito. O Pedroso tem um histórico melhor nesse sentido, melhor no sentido de participação política, foi vereador por alguns mandatos, né, já esteve inclusive em governos que hoje ele ataca, mas que ele também fazia parte, então isso até é um pouco dele, me parece, né, porque ele participou de governos como um vereador importante em muitos momentos, e hoje ele ataca aqueles governos, não sei se ele vai ter a mesma atitude agora, né, a atitude agora de ter participado dos quase 7 anos e pouco do governo Clayton, e se agora ele vai atacar de novo o que ele fez parte, né? Não, me parece que é esse o caminho, mas não sei se é totalmente sincera essa postura. Até porque o Clayton abriu a porteira, né? O Clayton até o dia anterior eram parceiros e praticamente na saideira disse que pensavam completamente, e o Pedroso já retribuiu hoje, dizendo que ele e o Clayton pensam diferentes, né? Mas não se percebia isso nas atitudes que eles tinham no dia a dia. Antes era tudo pela defesa.
Antes era tudo pela defesa e a gente percebia muitas vezes até mesmo que análises superficiais, mas sempre pelo abono das decisões que eram tomadas pelo prefeito municipal. Defendendo o território, com certeza. E também não me parece que tenha feito alterações no corpo de secretários, que talvez tenha em breve, em função da saída de alguns para concorrer na eleição, seja para a Câmara de Vereadores ou até mesmo numa chapa majoritária, mas eu entendo que as decisões do governo nunca são do prefeito em específico. Elas são do prefeito, são do vice-prefeito e são também da equipe de secretários que toca o dia a dia do governo. Tendo a mesma equipe, tendo as mesmas pessoas, não acredito que seja muito diferente. Mas então, na minha visão, o Pedroso é o candidato natural da situação, né? Hoje, né? Poderá mudar logo ali adiante, né? Hoje, na Rádio Espaço, o Rogério deu uma pressionada e ele disse que hoje é não. Mas o não é definitivo, né? Eu acho que o hoje não talvez seja com o objetivo, inclusive, de tirar um pouco da tensão do ambiente, né? Porque se ele se coloca desde um primeiro momento como candidato, ele talvez deixe já o ambiente mais tenso desde o princípio. Claro que o ideal é que realmente fosse isso. A gente tem um exemplo próximo, Glacir, que é o prefeito de Caxias do Sul, o Cassina, que coloca dessa mesma forma. Assumiu um pouco antes, inclusive ali no final do mês de dezembro, ele acabou efetivamente no mês de janeiro, começo de janeiro, mas que coloca que não é candidato. Acho que esse cenário de ele não ser candidato contribui com, vamos dizer assim mesmo, vamos chamar de mandato tampão, né? Certo. Que seja esse até o final do ano. Acho que o cenário de não ser candidato é uma atitude de desprendimento e que contribui com o cenário, que pode talvez se acirrar caso ele fosse candidato no caso de Caxias e também no caso daqui. Muito bem. Muito bem, Jonas. Agradecemos a tua participação conosco e te deixo com as palavras finais aqui. Muito obrigado pelo convite. A gente sabe que esse ano tem sido turbulento e muitas vezes até a gente não consegue cumprir as agendas como gostaria, mas estamos sempre à disposição para participar e conversar com a nossa comunidade através aqui das câmeras da TV Cidade. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado.